Bom dia, meus alunos do terceiro ano. Estamos começando a revisão de movimentos retilíneos, propostas, que é um assunto que vai cair no Enem, né? Movimentos, a parte de mecânica cai. Então demos uma parada nos estudos de eletricidade para comentar movimentos e dinâmica e conservação de energia e quantidade de movimento nesse período final de ano, visando a preparação para o Enem. Então, fazendo uma revisão rápida do que foi comentado nessa semana, falamos de movimentos retilíneos, uniforme e uniformemente variado, certo? O movimento uniforme é aquele com velocidade constante. A velocidade é constante quando realizamos deslocamentos iguais em tempos iguais. Se fazemos um deslocamento 5 metros por segundo, por exemplo, em 2 segundos 10, em 3 segundos 15, se fazemos deslocamentos iguais em tempos iguais, dizemos que a velocidade é constante. O movimento em si que estamos estudando, ele é retilíneo. Então, dessa forma, ele é um movimento retilíneo uniforme. A palavra uniforme vem de única, forma e forma. Única forma, algo que se repete, algo que fica padrão, e esse padrão é a velocidade. Ok? Quando falamos de movimento uniformemente variado, aí ele leva o nome variado porque a velocidade passa a ser variada, ou seja, não são mais realizados deslocamentos iguais em tempos iguais, certo? Se traçarmos intervalos de tempos iguais, observaremos o quê? Deslocamentos diferentes. Se os deslocamentos para os mesmos intervalos de tempo ficarem maiores, acelerou. Se ficarem menores, nós estamos desacelerando. Mas a presença da aceleração deve ser a velocidade ser variável. Agora, se essa aceleração obedecer a um padrão, tiver constante, ou seja, as mudanças de velocidades foram realizadas em tempos iguais, ou seja, variações de velocidades iguais em tempos iguais, aí ele leva o nome de uniforme. Constante, lembre-se, única forma. Única forma e forma. Aceleração constante, ela será um padrão para esse movimento, então leva o nome de uniformemente. E o nome variado porque a velocidade é variada. Então aqui, repetindo, o padrão aqui é a aceleração, que vai reger a variação da velocidade. E aqui a velocidade não é variada, ela é constante. E a velocidade passa a ser o padrão que vai reger os deslocamentos. Aqui, deslocamentos iguais em tempos iguais. Aqui não, como a velocidade é variável, os deslocamentos serão diferentes em tempos iguais. Se os deslocamentos crescem em tempos iguais, acelera. Se os deslocamentos diminuem em tempos iguais, desacelera, certo? Mas se essa taxa de aceleração e desaceleração for constante, o que quer dizer o quê? Que as mudanças de velocidade, já que ela é variável, acontecem o quê? Variações de velocidades iguais em tempos iguais, aí a aceleração é que é padrão. Por isso recebe o nome de uniformemente. Variado porque a velocidade é variada. Então são essas características. Aqui, inclusive, pela velocidade ser constante, a aceleração ela é zero. A aceleração ela é zero. Por que ela é zero? Porque o ato de acelerar é o ato de modificar a velocidade. Modificar ela em direção ou em intensidade, né? Também, né? Mas, como o movimento é retilíneo, vamos falar o seguinte: a variação da magnitude, né, da velocidade caracteriza a presença de aceleração. Então, se o corpo não muda a velocidade, ele não acelera. A aceleração zero significa duas coisas: ou o corpo está parado, ou se ele estiver em movimento, ele está com um movimento de velocidade constante. Ok? Se ele está parado, nem movimento ele é. Então, para o nosso caso de movimento uniforme, retilíneo uniforme, aceleração zero, velocidade constante. Bom, gente, continuando nossa afirmativa, eu vou apresentar para vocês os gráficos da posição para movimentos uniforme, retilíneo, uniforme MRU, retilíneo uniforme, MRUV, retilíneo uniformemente variado. O que você nota entre as equações é o seguinte, né? O termo de aceleração, aqui, ó, você olha aqui tem um termo de aceleração que aqui não tem. As equações são iguais até aqui, ó.
Mas esse termo aqui, ele está mais no movimento retilíneo uniformemente variado. Porque aqui tem aceleração, aqui a aceleração é zero. Esse termo não existe nessa equação. Aqui a velocidade é constante, aqui a velocidade é variável e quem é constante é a aceleração, que é o que? Mudanças de velocidades iguais em tempos iguais. Mas falando do gráfico de posição e tempo, tanto para um quanto para o outro, o que é que nós podemos dizer? É que aqui, veja bem, nós temos uma reta, porque deslocamentos iguais em tempos iguais, então significa que a razão entre essas duas grandezas é uma constante, é justamente a velocidade, que numa reta é a tangente, é o coeficiente angular de uma reta, por isso que o gráfico é uma reta, porque o deslocamento é diretamente proporcional ao tempo e essa proporção caracteriza a reta. Velocidade constante, não tem aceleração, posição inicial e a posição mudando, posição x1 para o tempo 1, posição x2 para o tempo 2. Já aqui, você nota claramente o seguinte, que a curva é uma parábola, certo? Isso porque o termo de aceleração, ela vem com t quadrado, que torna isso aqui numa função quadrática. E o que você vai observar é que até a primeira posição x1, t1, ela se assemelha com outro gráfico. Olha a distância aqui, ó. E aqui, ó, se assemelha com a reta. Quando passa para t2, aí só essa posição vai muito lá para cima, diferente daqui, ó, mostrando que o ângulo, essa tangente de alfa estaria variando, que a tangente de alfa é a velocidade. Então essa velocidade variável, ela vai fazer justamente caracterizar que o movimento não é uniforme. Só que essa variação obedece a um padrão. O padrão de constância é a aceleração, com o termo de t ao quadrado, que caracteriza a parábola. Então o gráfico da posição é a parábola. Perceba, olhe de x0 para x1, e quando você olha aqui de x0 para x1, parece o mesmo deslocamento. Mas aí você vê que de x1 para x2, o deslocamento é bem maior, mostrando que você está acelerando, está realizando deslocamentos maiores no mesmo tempo. Ó, de 0 a t1, realiza praticamente o mesmo deslocamento, ó, de x0 para x1, x0 para x1, no intervalo de tempo de 0 a t1. Mas quando vai de t1 para t2, você vê que x2 aqui é uma posição bem maior no gráfico do que é aqui. Um distanciamento bem grande entre x1 e x2. Aqui é simétrico, ó. Deslocamentos iguais em tempos iguais. Aqui não. Deslocamentos bem maiores, para mesmo intervalos de tempo. E obedecendo a uma função quadrática devido ao t quadrado aqui, que é o termo t quadrado aqui, a t quadrado, que é o termo acelerativo desse movimento retilíneo uniformemente variado. Então, importante perceber, o gráfico é uma parábola de posição e tempo e o gráfico é uma reta. Mas entender por que é uma reta? Porque há uma proporção direta de deslocamentos iguais em tempos iguais. É por isso que o gráfico xt é uma reta e a constante de proporcionalidade é o v, que é a tangente que caracteriza o coeficiente angular de uma equação da reta. Essa equação aqui, ó, vem dessa relação, ó, t0 é 0. Se você aplicar meios para o extremo, você chega nessa equação aqui, de posição em função do tempo. Já a equação um pouquinho maior, elas parecem muito mais entre o termo acelerativo, t quadrado. A função de posição e tempo é uma parábola, ok? Então, é importante observar essas características, tanto em gráficos como em tabelas. E quando falamos do gráfico de velocidade, vemos que como a velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme, você vê o que? Olha, intervalo de tempos iguais, a velocidade é padrão, sempre a mesma. Mesmo valor para qualquer intervalo de tempo. Se isso fosse um gráfico de posição, isso nem seria movimento, seria repouso, porque seria a mesma posição para qualquer tempo.
mas é um gráfico de velocidade. Então ele indica o que? A mesma velocidade no mesmo tempo. Significa que ele está realizando deslocamentos iguais em tempos iguais. E se ele realiza deslocamentos iguais em tempos iguais, ele não acelera, a aceleração é nula. Porque o ato de acelerar é o ato de modificar a velocidade. Mas quando você olha para cá, a gente já viu que há uma aceleração. Então veja como o gráfico é semelhante. O gráfico de posição do movimento retilíneo uniforme é semelhante ao gráfico de velocidade. Porque aqui o padrão é a aceleração, lá o padrão era a velocidade. Então aqui a velocidade em função de tempo, uma reta, porque a mudança de velocidade é diretamente proporcional à variação de tempo. Então, variações de velocidades iguais em tempos iguais caracteriza a mesma aceleração. A tangente de alfa é o coeficiente angular da reta. Veja como a equação é semelhante. A variação de velocidade pelo tempo, velocidade final menos inicial, e intervalo de tempo, instante final menos instante inicial. Admitindo que no instante inicial aqui do gráfico, esse instante inicial é zero. Então, fazendo meios por extremos, eu sigo a mesma equação. Veja, a outra equação era x, x0, vt. Essa aqui é v, v0, at. Porque a constante, o coeficiente angular da reta, que é a constante de proporcionalidade que vai regir a variação de velocidade em função do tempo, é a aceleração. Lá, essa constante era a velocidade, que é o coeficiente angular da reta, a tangente do ângulo. E aqui esse ângulo é constante. Ok? Bom, quando olhamos para gente, desculpa, não tem nada a ver com isso não. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Um forte abraço a todos. E na próxima aula vamos fazer uns exercícios envolvendo os gráficos do movimento uniforme, tanto gráficos como tabelas, para podermos avançar para as leis de Newton, as ideias de força e trabalho e conservação de energia e da quantidade de movimento, para poder fechar a mecânica, que serve de apoio junto com a eletricidade que já vimos. E no final voltamos a discutir circuitos com capacitores e resistores, né? E se possível colocamos alguma coisa na área de indução eletromagnética e campos magnéticos, para que possa assim você alcançar o maior leque de conteúdos para o Enem. Então, forte abraço a todos, obrigado pela atenção e até a próxima.